Oi, oi! Bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso curso de Filosofia para o Enem. Hoje nós vamos dar seguimento na temática da filosofia política. Então, nós iniciamos com Maquiavel, né, esse precursor da filosofia política. Hoje nós vamos começar a trabalhar com os contratualistas. Filosofia política é bem importante, geralmente cai no Enem, então eu peço que vocês tenham uma atenção especial nesse conteúdo. Claro, né, nós vamos do achismo, mas também das estatísticas, né? Pode cair, pode não cair. Então, quanto mais a gente estudar os assuntos, melhor, né? Então, bem-vindos. Peguem o material para fazer anotações e vamos iniciar a nossa aula de hoje, então. Hoje nós vamos conhecer o filósofo político chamado Thomas Hobbes. Esse cara aí. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos começar estudando um dos filósofos contratualistas, né? Esses filósofos contratualistas, eles são importantes dentro da política, dentro desse pensamento, porque eles são os primeiros filósofos, as primeiras pessoas a pensarem como seria uma organização política, como o homem se relacionaria uns com os outros, digamos que uma sociedade, né, se eles tivessem um estado organizado, né? Então, vocês vão perceber que cada um desses autores vão tratar do assunto de forma distinta, né? Pensando nessa organização política, que seria a criação de um Estado, né? Uma organização estatal, enfim. E o Thomas Hobbes, né? Ele vem nesse momento de transição, né? Então, digamos que já é um período pós-renascimento, né? Onde não se precisa mais pensar a política e todas as coisas com base na igreja, né? Com aquilo que é certo ou errado para uma visão religiosa. Não, ele já vem de um período onde o pensamento passa a ser mais livre, né? E as preocupações, quando a gente fala de preocupações, é aquilo que o filósofo pensa, busca solucionar, busca criar um método, uma organização, né? Estão relacionadas ao homem diretamente. Então, como que o homem se comportava naquele período que o Hobbes vivia? Como o homem vivia, né? Como o homem existia na ausência do Estado? E o que fez com que o homem sentisse a necessidade de criar o Estado em algum momento da sua vida, da sua existência, né? Então, o pensamento de Hobbes fica nessas questões do homem, né? Então, a gente já não tem mais um pensamento teocêntrico, né? A gente não existe mais teocentrismo, aqui é total antropocentrismo. Lembrem do que eu tratei lá na aula de Renascimento? Então, aqui a gente já tem um pensamento político totalmente desvinculado do pensamento cristão, tá? O Hobbes via o homem de uma forma muito, assim, digamos que um tanto parecida com a forma que Maquiavel via o homem, né? Vocês lembram, né? Aquela questão que a gente fez lá do Enem, onde ele usava vários adjetivos negativos para tratar do homem. Então,
Hobbes não pensa tão diferente quando ele pensa no homem, né? O homem para o Hobbes é um ser cruel, egoísta, egocêntrico, certo? Como lidar com esse homem, né? Então, vocês vão perceber que os filósofos contratualistas, eles vão tratar do estado de natureza de que viviam os homens, e depois eles vão trazer o pensamento deles com relação ao contrato social, que seria o que fazer para organizar esta sociedade, tá? Então, qual seria o estado de natureza para Thomas Hobbes? Guerra. Estado de guerra. Se o homem é egoísta, egocêntrico, faz o que ele quer, enfim, é um ser cruel, então o estado de natureza do homem é a guerra. Como que nós faríamos para organizar esses indivíduos? Bom, o contrato social aqui, ele viria dizendo o seguinte: abria-se mão da liberdade para se ter segurança. O que eu quero dizer com isso? Eu falei que o estado de natureza do homem é guerra. É assim que Hobbes vê o homem e é assim que ele trata na sua obra, inclusive, que é uma obra muito conhecida, chamada Leviatã. Então, o homem, se ele quisesse roubar, ele roubava. Se ele quisesse matar, ele matava, entende? Por exemplo, na tua casa tem um telefone super moderno, tá? Eu poderia entrar na tua casa, pegar o telefone, que nada aconteceria comigo. Não existiam regras, né? Então o contrato social ele vem aqui para dizer, tu vai abrir mão da tua liberdade, então tu vai abrir mão de fazer o que tu quer fazer, na hora que tu quer fazer, enfim. E tu vais passar a ter segurança, certo? Então vamos pensar assim, a partir daquele momento, o estado de natureza do homem passa a ser, ele ainda existe, né, estado de natureza, mas nós passamos a ter uma organização. Então, a gente pode dizer que é uma organização política, né? Só que a gente tem que lembrar que o Thomas Hobbes, ele vivia num momento onde absolutista, né? Então, nós vivíamos sobre monarquia, enfim. E para ele, o governo civil, então, que organizaria esse contrato social, que organizaria essa sociedade, seria absolutista, seriam os monarcas, e tu terias que responder aos teus atos, né? Então tu passa a abrir mão da tua liberdade total para ter mais segurança. Deu para entender? Então é muito interessante porque a partir de agora nós vamos conhecer mais, né, o contrato social a partir da visão de vários filósofos políticos, né? Então a gente começou com Maquiavel, que nos introduziu a esse pensamento, né, político. A gente tem Thomas Hobbes, depois a gente vai entender o pensamento de John Locke, de Rousseau, certo? E vocês vão ver como eles diferem de pensamento, né? Como cada um tem uma linha de pensamento que segue um governo civil organizado no tempo de cada um, né? A partir da visão política de cada um desses filósofos, tá? Então, vamos fazer um resumindo aqui em Thomas Hobbes. Então, lembre, filósofo contratualista que já pensa política totalmente desvinculada da igreja, certo? Para ele, os homens são maus, são dissimulados, são egoístas, são egocêntricos. Se ele tem esse pensamento acerca do homem, o estado de natureza do homem é um estado de guerra.
um estado de impunidade, um estado, enfim. E o contrato social viria aqui para organizar esses seres que vivem nesse estado de guerra, tá? Então, contrato social em Thomas Hobbes seria: abro mão da minha liberdade para ter segurança, tá? Lembrando sempre que Thomas Hobbes ele vive num período absolutista, né? Então, o governo civil para ele seria um governo do absolutismo, certo? Então, de Thomas Hobbes seria isso para agora. Espero que vocês tenham compreendido. É bem importante, certo, gente? Então, agora vamos fazer questões para fixar o conteúdo. Vamos lá. Primeira. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que o outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nele, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Esse é um trecho da obra que eu comentei para vocês de Thomas Hobbes, né, o Leviatã. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles a. entravam em conflito, b. recorriam aos clérigos, c. consultavam os anciãos, d. apelavam aos governantes e exerciam a solidariedade. Pausem o vídeo e tentem resolver a questão. Então, para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles, a resposta correta é a letra A, né? Então, o que eu falei para vocês? Qual é o estado de natureza do homem para Hobbes? Né? Guerra. Então, quando eles desejavam um mesmo objeto, eles entravam em conflito, né? Porque era assim, os homens eles eram egoístas, egocêntricos, eles conflitavam, não existia segurança, não existia... era sempre uma questão de impunidade mesmo, né? Se eu quisesse alguma coisa que tu tem, eu ia entrar em conflito contigo para ter aquela coisa, né? Eu não tinha um estado organizado, né? Então, o contrato social de Hobbes vem aqui para organizar a coisa, né? Abre mão da tua liberdade de conflitar e de fazer o que tu queres para teres segurança. Vou fazer mais uma. Então, texto 1. Até aqui, expus a natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões o obrigaram a submeter-se ao governo, juntamente com o grande poder do seu governante, o qual comparei com o Leviatã, tirando essa comparação dos dois últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou Rei dos Soberbos. Não há nada na terra, disse ele, que se lhe possa comparar. Hobbes, Leviatã. Agora, texto 2. Eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado de natureza, que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em causa própria. Pois é fácil imaginar que um homem tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. Então, Locke, o segundo tratado sobre o governo civil.
Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende o estado de natureza como um ou uma, letra A, condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. B, organização pré-social e pré-política, em que o homem nasce com os direitos naturais, vida, liberdade, igualdade e propriedade. C, capricho típico da menoridade, que deve ser eliminado pela exigência moral, para que o homem possa constituir o Estado civil. D, situação em que os homens nascem como detentores de livre arbítrio, mas são feridos em sua livre decisão pelo pecado original. E, estado de felicidade, saúde e liberdade, que é destruído pela civilização, que perturba as relações sociais e violenta a humanidade. Pausem o vídeo e façam a questão. Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende o estado de natureza como um ou uma. Resposta certa. Letra A. Condição de guerra. Então, lembrem daquilo que eu falei. O estado de natureza, né, seria guerra para Thomas Hobbes. Então, condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. Resposta certa, letra A. Aqui eles deixaram a letra B, que seria referente a John Locke. Então, prestem sempre muita atenção no enunciado, né, para não se confundirem, porque ali eles estavam perguntando sobre Thomas Hobbes, mas se vocês não prestarem muita atenção e acharem que é de John Locke, por exemplo, vocês responderiam a letra B, porque a organização pré-social e pré-política, em que o homem nasce com direitos naturais, então John Locke fala pra gente sobre os direitos naturais, né, vida, liberdade, igualdade, propriedade. Na verdade é vida, liberdade e propriedade, né, vocês poderiam se confundir. E tem uma aqui que vocês, né, espero que vocês tenham lido e percebido do que se trata, que é a letra D, porque ó, ele fala de situação em que os homens nascem como detentores de livre arbítrio, mas são feridos em sua livre decisão pelo pecado original. Essa aqui a gente consegue linkar com o pensamento de Santo Agostinho, né, quando ele fala de livre-arbítrio, então essa seria uma resposta relacionada à filosofia medieval. Então, a partir do momento que vocês vão estudando, vão conhecendo os períodos, vão conhecendo os filósofos, vocês já conseguem observar as questões e entender de que período se trata ou de que filósofo eles estão falando, né? Então, eu espero que vocês tenham acertado as questões. Ela, assim, depois de fazer uma aula e fazer a questão, fica claro, né? Fica mais clara a resposta, fica mais fácil de encontrar a resposta certa, né? E é isso, espero que vocês tenham conseguido fazer. Vocês estão gostando das aulas de filosofia política? Eu acho bem interessante e espero que vocês estejam gostando também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês estejam entendendo o conteúdo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar um like no vídeo, de assistir as outras aulas. Eu sempre vou falar isso, mas é muito importante que vocês assistam todas as aulas, lembrando que isso é um curso de extensão que vai certificá-los, né? Então, vocês se inscreveram, vocês receberão um certificado referente a esse curso. Então, é importante que vocês assistam todas as aulas do curso, certo?
Espero que vocês estejam bem. Um abraço para todo mundo, um beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau!